Bom demais poder receber esse homem de Deus, essa pessoa tão maravilhosa, tão amada no Brasil inteiro, no mundo, né? Vários países. Tivemos agora juntos em Portugal, um tempo maravilhoso. E é uma honra receber aqui, né? Talvez você não saiba, essa igreja só existe porque um dia Deus falou para ele. Deus não falou primeiro para mim, falou para ele, olha, o Alto da Glória precisa de uma igreja. E eu pastoreava uma outra igreja, e ele falou, cara, você vai lá, né? E aí nós estávamos num momento punjante na igreja, e nós passamos para outros pastores, pastor Rony, pastor Hamilton, pastor Luiz Sardinha, a outra igreja, e viemos para cá com um grupo pequeno, de 15 pessoas. E hoje nós estamos aqui no segundo culto, já hoje à noite, celebrando o Senhor, e tudo aquilo que o Senhor colocou no coração deste homem, que ele falou, é um bairro densamente habitado, de muitos condomínios, verticalizado, mas que não tem nenhuma referência cristã aqui no bairro. Então, nós aceitamos o desafio e hoje nós estamos aqui para a honra, louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te dar graça pela vida do Paulo, da Lana, sua mulher que está aqui, essa família maravilhosa, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Em nome do Senhor Jesus, o nosso coração se alegra em receber essa casa aqui hoje, Senhor. Estamos muito felizes, Senhor, todos nós, a Igreja Sal da Terra aqui no Alto da Glória, pela presença dessa família. Queremos abençoá-los e também que eles sejam abençoados aqui nessa noite através das nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa falar através da vida do Paulo, que todos nós sejamos aqui edificados e transformados para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Fica aqui um pouquinho. O Júlio deu um testemunho aqui. Sempre que eu venho aqui, eu gosto de repetir isso. Porque eu acho que vocês não têm ideia. Ninguém aqui tem ideia do lugar que vocês ocupam no nosso coração como congregação, como igreja, não. Do que vocês representam como esperança, assim, de uma forma de ser igreja, assim, comunidade, paróquia. Sabe aquela igreja assim, da paróquia, aquela coisa assim lá do bairro, do povo, os amigos. Porque eu creio que a gente, Júlio, está sofrendo isso hoje. Essa falta de identidade familiar com a igreja. Porque não adianta você colocar um menino, por exemplo, no ministério infantil. Você escolher uma igreja, vou congregar em tal lugar lá, porque lá tem um ministério infantil bom. Se aquelas crianças não fazem parte da vida um do outro depois, não adianta. Não adianta. Então, a igreja ela tem que ter, antes de tudo, uma característica de família, de parousia, de paróquia, de comunidade. E quando eu passava aqui, eu sempre olhava aqui, eu sempre fiquei andando em Goiânia assim. Eu não sei se você sabe, muita gente não sabe, mas quando eu vim para Goiânia, eu desenhei no mapa da cidade de Goiânia a área que a gente ia ficar instalado e atuar. Na minha vida espiritual, eu nunca resolvi nada na minha vida a partir de um quê, nem de um como. Para mim, sempre é um onde e um quem. Primeira coisa que Deus tem que definir na minha vida é o onde e o quem. E aí, dentro desse onde, tinha um desenho feito a caneta. E aí, quando eu andava por aqui, eu falava assim, gente. E aí, eu fui conversando com o Júlio e fui puxando a língua dele. E é aqui que ele passava a infância dele. Aqui era a quebrada do Júlio. Aqui. E vir aqui e ver, assim, testemunhar. Vocês têm que ver a cara da Lana quando ela chega aqui. O prazer que ela tem de ver tudo funcionando. A gente entrou lá por onde a igreja começou e ela falou assim, bem, o tanto que é bom, né, bem? Tudo arrumadinho, tudo limpinho, cheiroso. É desse tipinho. Entendeu, Júlio? Então, eu acho que um dia a Lana ficar viúva, ela vai congregar numa paróquia que você estiver pastoreando, entendeu?
Que não aguenta os trem assim muito bagunçado, desarrumado, entendeu? Não é, velho? Hã? Tudo. Eu perguntei para a Lana, falei, bem, como é que foi o almoço da conferência aqui em Goiânia? Você pode ficar tranquilo, foi tudo direitinho. Tinha uns arranjinhos lá, uns forros, negócio. Aí tinha da comida que todo mundo comeu me esperando lá em casa quando eu cheguei à noite, a costelinha, o frango. Então, meu irmão, é isso. A gente, antes de tudo, aqui celebra a família, a amizade, a honra. Então é muito bom vir aqui e beber dessas águas, receber o testemunho de vocês. E o Júlio e a Zete foram um presente de Deus na nossa vida, quando a gente chegou em Goiânia. Então a gente chegou aqui em 2002 e logo depois Deus providenciou da gente ter essa amizade. Então já vamos para quase 23, né? 23 anos. E a gente já se conhecia um pouco antes, dos relacionamentos, dos eventos, mas efetivamente, quando a gente mudou para cá, e Deus celebrou essa amizade. Então, ver as crianças aqui, né? Ver os meninos que virou pai, ver o Júlio virar avô, beber a melhor água que pode ser servida num púlpito, no planeta, é aqui. E ela chegou. Eu vi o Paulo Júnior estava pregando em Uberlândia lá, e ele estava pregando, e todo mundo aqui da igreja falou: vocês viram? Pastor, você viu a água que você viu o Paulo Júnior levaram uma garrafinha de. O pessoal da igreja que estava lá, tudo reparou, mas que falta de respeito com o pastor levar uma garrafinha de água mineral. Né? Não, aquilo ainda estava no lucro. Quando chega a garrafa de água mineral destampada, já está no lucro. Porque tem vezes que o povo ainda tem a paixão de levar água mineral lacrada, e daquela parece que é endemoniada, aquela que você tem que, entendeu? Expulsar o demônio antes de começar a torcer. Benção demais, viu, Júlio? Uma alegria, gratidão. Muito bom. Amém? Inveja é pecado, irmão. Depois você vai lá e arruma para você. Então, quem me conhece e caminha junto com a gente, sabe, até porque acompanha aí, às vezes, nossos testemunhos, sabe o que significa para nós o domingo. Eu quero sempre insistir, quando a gente está reunido, encontrando, ainda que você tenha que definir um outro domingo na sua vida, toda semana, para ser espiritual, a vida para ser espiritual, ela tem que ter um domingo. Você escolhe um dia da semana e faz dele o seu domingo. O nosso problema na vida é que a gente está definindo as coisas a partir daquilo que nos falta e não definindo tudo a partir daquilo que já nos foi dado. Então há uma tendência de a gente desenvolver estratégias, metodologias, estruturas, práticas, a partir de uma carência, de uma cobiça ou de um direito. Eu vou falar bem devagar, eu quero compartilhar com vocês assim, bem devagar. Vocês vão entender que tudo isso tem uma coerência. Então, o primeiro movimento da existência humana que não define um ser humano. A simples existência, o sobreviver, implica o suprimento, a satisfação de uma carência. Isso diz, satisfazer uma carência, suprir uma necessidade, diz que a sabedoria do homem é primeiro, isso está lá em Tiago. Então o apóstolo Tiago ele escreve dizendo que a sabedoria humana ela é primeiramente animal. Então todo mundo aqui
todo mundo, eu estou sempre repetindo isso, você vai ouvir eu repetir isso muitas vezes. Todo ser humano ele tem um ímpeto, ele tem um instinto de ter o problema dele resolvido. Então, isso é instintivo. Então, o acasalamento, a atração do acasalamento, seja qualquer que for a definição da sensualidade da pessoa, o acasalar, ele é instintivo. Tanto que quando a palavra de Deus vai definir a humanidade na época do dilúvio, certo? Na época do dilúvio, você vê como é que isso está intrínseco em toda a Escritura. Toda a Escritura você vai ver isso sendo repetido, isso tem que ser repetido. Meditar é você pensar sobre a mesma coisa várias vezes. Então, o que definiu o dilúvio? O que definia a corrupção humana? O que traduzia a degeneração da humanidade? Não era a crise. Pelo contrário, era o sucesso. A humanidade estava toda corrompida e o que definia a corrupção da humanidade é que eles se casavam e se davam em casamento. Então, as pessoas querendo casar, juntar, ser feliz, não é uma característica de saúde. Pode ser uma característica grave de quê? De degeneração. Porque eu estou querendo satisfazer uma necessidade. Amém? A segunda característica da corrupção humana é que eles comiam e bebiam, festejavam. Então, uma outra característica é a festa, a comemoração, as celebrações das nossas conquistas. E aí, esse é o outro elemento. Quando você ultrapassa o limite de uma necessidade, de uma carência e entra na dimensão do seu interesse. Então agora você não é mais só instintivo, você é intuitivo, você se organiza, você planeja, você agenda, você programa. O instinto não. O instinto, a cada 3 horas você tem fome e você dá um jeito de resolver aquilo de alguma maneira. É instintivo. Mas um sonho, uma conquista, você não vai resolver isso de qualquer jeito. É um outro tipo de apetite. Aí você tem que elaborar. Então, às vezes, o seu primeiro ímpeto, quando você encontrou seu cônjuge, é porque ele te atraiu. E, de alguma forma, você sentiu um negócio lá, uns arrupios. Mas depois, você pegou e elaborou melhor. Tanto é que você pode ter tido, às vezes, alguns namorados ou namoradas antes, e, às vezes, você nem casou com a pessoa que mais te atraiu, mas você acabou casando com a pessoa que mais te interessava. Então, às vezes, você negociou algumas preferências, você negociou alguns apetites em função de outros interesses. Então, você tem uma forma de satisfação mais elaborada. Você negocia. Você seduz. Então, eu tenho uma forma de pensamento instintivo ou eu tenho uma forma de pensamento que intuitiva, essa sabedoria humana. Ou então, se isso não for interrompido, se eu não for transformado no meu entendimento, se eu não entender que isso define a existência humana, isso vai se tornar uma coisa demoníaca. E quando está falando de demoníaco, não é o demoníaco no sentido do demônio, da entidade espiritual que pode possuir uma pessoa, não. É demoníaco no sentido do espírito do anticristo. É o demoníaco como cultura e não como estado espiritual. Por isso que é uma sabedoria animal, terrena e demoníaca, que é o espírito do anticristo.
Aí, sem você perceber, você pode se tornar uma pessoa extremamente religiosa, você pode se tornar, como nós vamos ver no texto aqui, eu posso me tornar um devoto de Jesus anticristo. Como é que é um devoto de Jesus anticristo? Eu quero que Jesus garanta o meu direito de salvação, mas não quero que ele garanta minha condição de sacrificar a minha vida em função da salvação do outro. Então eu quero que Jesus me salve do outro e não que Cristo faça de mim o salvador do outro. Aí eu quero que Jesus me dê a mulher que eu mereço, mas não que Cristo entregue para ela o marido que ela precisa. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Então o anticristo clama por Jesus o Salvador, mas não quer Cristo o Senhor. Amém, irmão? Aí ficou demoníaco. Porque aí eu começo a achar que a espiritualidade é ou para satisfazer uma necessidade, ou para contemplar um interesse, ou, o que é pior, para garantir um direito. Isso tudo está lá na tentação de Jesus. Jesus está lá no deserto, sendo esvaziado de tudo. E aí, quando ele está totalmente esvaziado de tudo, naquilo que pode representar a fome, a carência, o interesse. Então, Jesus no deserto foi esvaziado da satisfação da necessidade, da contemplação do interesse e da garantia do direito. Quando ele estava lá, na fome, no seu absoluto, o diabo apareceu para oferecer para ele o quê? Por que você não usa seu poder para satisfazer sua necessidade? Por que você não usa seus dons para contemplar seu interesse? E por que você não usa sua espiritualidade para garantir o seu direito? Tudo isso está sempre repetido no Evangelho. Porque Jesus diz assim, no mundo das ovelhas tem 4 personagens. Quais são os 4 personagens no mundo das ovelhas? O lobo, que vê a ovelha como uma forma de satisfazer a necessidade, instinto. O mercenário, que vê a ovelha como uma forma de contemplar um interesse intuitivo. E o ladrão, que se apropria dela como se ela fosse o seu direito. Anticristo. E tem a 4ª personagem, que é quem? O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus, amados. Amém? Então, se eu não tiver uma revelação do que eu represento nesse mundo como o eterno, se você não olhar para você mesmo a partir de um domingo de revelação, tudo na sua vida vai ser sem uma revelação do primeiro dia, sem a luz do primeiro dia, sem que Deus revele uma palavra a seu respeito, dizendo como Ele já abençoou você para a vida. E não como Ele quer abençoar você durante a vida. Deus não quer abençoar você durante a vida. Deus abençoou você para a vida. Para que em você sejam benditas todas as famílias da terra. Deus não prometeu abençoar Abraão na vida. Deus abençoou Abraão para a vida. Glória a Deus, amado. De modo que o cristão não é uma pessoa abençoada durante a vida. O cristão é uma pessoa abençoada para a vida. Glória a Deus. Então ele não vive, ele vive numa revelação, ele não vive numa expectativa, ele não vive numa necessidade. Ele não vem aqui orar para resolver uma necessidade. Ele não vem aqui rezar para contemplar uma expectativa. Muito menos orar para Deus garantir um direito. A gente vem aqui para ser iluminado a respeito do nosso eterno, para que depois, durante toda a nossa semana, nós possamos trabalhar a revelação e a manifestação da bênção que nós já recebemos. E não da bênção que nós precisamos. Glória a Deus, amado. Amém? Por isso que a morte de Cristo
encerra a história de um homem que, não compreendendo o propósito de Deus, pecou. E em que o homem pecou? O homem não pecou fazendo uma coisa errada. O homem pecou corrompendo o propósito da sua vida. De modo que na vida desse homem corrompido não tem um certo ou errado, porque tudo deixou de ser bom, até o certo que ele fazia. Porque agora tudo que ele fazia para ser abençoado, se tornar a pessoa que ele não era, tendo as coisas que ele não tinha. Porque foi isso que o diabo fez. O diabo olhou para você que já estava abençoado e falou assim: não, no dia em que você fizer, então você será. Ora, o diabo transformou sua perspectiva de um eterno a ser revelado na expectativa de um futuro a ser conquistado. Vou repetir. O diabo transformou a sua perspectiva de ser um eterno a ser revelado na expectativa de um futuro a ser conquistado. Seja na forma da satisfação da sua necessidade, da contemplação do seu interesse ou da garantia do seu direito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Glória a Deus, amado. Aleluia. E aí, Jesus vem e encerra isso na sexta-feira, para ressuscitar no domingo e apresentar para nós uma nova criatura. E agora Jesus, no domingo da ressurreição, vem apresentar para nós o que de fato é ser aquilo que Deus lá na eternidade fez a gente para ser. Então Jesus morre o nosso homem antigo na sexta-feira e apresenta para nós no domingo da ressurreição uma nova criatura. Ele nos reconcilia com a nossa eternidade. Então, quando Jesus vence a morte, ressuscita no domingo, ele vem nos apresentar uma salvação no futuro? Não. Ele vem nos apresentar a infalibilidade do nosso eterno. Porque agora a palavra de Deus diz: todos que com ele morreram, ressuscitaram, não morrerão jamais. A morte não terá mais domínio sobre você. Você poder começar toda a sua semana num domingo de revelação e não numa segunda-feira de expectativa. Isso é tão forte na nossa vida que nós eliminamos o domingo da revelação e atrelamos ele ao nosso fim de semana da frustração. Então, muitas vezes, o domingo é para compensar uma semana que terminou ruim. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Hã? Não virou isso? Parece que domingo a gente vem aqui para consertar o que deu errado. Ver se Deus finalmente ouve. A gente às vezes vem aqui e fala assim: Deus, se o senhor aguentar essa 1h30 de culto que nós organizamos, nós fizemos um culto bom. Se o senhor não atrasar e pegar desde a primeira música, o senhor vai entender direitinho o que o senhor precisa fazer essa semana. É só o senhor não distrair. Eu vou te apresentar minha mulher, vou explicar para ela, para o senhor, o potencial que ela tem. É só estar precisando de uma ajuda sua. Mas se o senhor não prestar atenção em mim, não vai funcionar. Então eu vou te explicar. Depois eu vou te dar um dinheiro. Vou cantar umas músicas. E no fim do culto o senhor vai estar convencido e convertido. O senhor vai estar tão quebrantado que o senhor não vai aguentar. Falar assim: não, menino, foi demais. Que culto ungido. Vou te dar tudo que você pediu. Aí pronto. O culto termina com Deus convertido e nossos problemas o quê? Resolvido. Amém, irmão? Nós não estamos aqui para converter a Deus, não, mano. Isso aqui não é o fim de uma semana difícil.
Hoje é o primeiro dia de um tempo eterno, em que a partir de agora você vai ser bênção para todo tipo de gente na terra e todo mundo será abençoado pela sua vida. Amém? Então, aí eu quero contar para você como é que foi esse dia da ressurreição, nos 3 horários dele. Ele começou cedinho. Abra sua Bíblia lá em Lucas. E você vai ver que coisa curiosa. Eu acho isso maravilhoso. É tão interessante como que o evangelho vai bater na cabeça do prego. É, porque é um fundamento. Ele vai batendo na estaca. Tum, 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 no mesmo lugar a tela não ceder mais. A tela firmar, não ter mais recalque. Então presta atenção como é que foi o primeiro dia da semana na ressurreição. Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo de manhã. Fala comigo. Bem cedo de manhã. Então, como é que começou? Olha, Jesus trabalhou até naquele domingo. Jesus acordou cedo na ressurreição dele. Glória a Deus, amado. Jesus ressuscitou assim meio de madrugada, porque o dia ia ser cheio. Aí, bem cedinho, ele já ressurreto. As mulheres levaram ao sepulcro as suas especiarias aromáticas que tinham preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas não entraram. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens disseram: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Sabe qual é a primeira coisa que nós vamos aprender no dia da ressurreição? É ficar livre das nossas carências do passado. Deus quer te libertar das suas relíquias. Sua família não tem que pagar suas contas. Sua família não tem que suprir suas carências. E as pessoas muitas vezes estão fazendo da sua espiritualidade uma especiaria de embalsamamento, de manutenção das suas o quê? Relíquias. Aquelas mulheres tinham ido ao túmulo para fazer o quê? Embalsamar seu passado, para fazer uma redução de dano. E é isso que muita gente está fazendo da sua espiritualidade. Usando o seu tempo de espiritualidade para fazer uma redução de quê? De dano. Para compensar os erros de alguém, compensar suas frustrações. Vim aqui manter vivas suas relíquias, suas lembranças, obrigando muitas vezes a igreja, a família, os filhos a compensar suas perdas. Foi isso que aquelas mulheres foram fazer. Uma compensação das perdas, uma redução de dano. Transformar tudo aquilo numa lembrança, numa relíquia. Quantas vezes seus filhos estão tendo que viver com as suas relíquias espirituais? Quantas vezes você está obrigando sua família, seus amigos, a viver embalsamado na compensação das suas perdas? Para que você não sofra mais, para que o prejuízo não seja maior. Então eu vou te contar uma coisa, amado. Você não vai encontrar um Jesus para embalsamar. Ele não é uma relíquia do seu passado. Ele não é uma lembrança a ser mantida. Jesus não é
uma lembrança a ser mantida. Jesus é uma memória para nos inspirar, para nos desafiar e não para nos acomodar. Então, muitas vezes, nós colocamos Jesus no lugar do quê? Das nossas carências. Aquelas mulheres acordaram cedo, carregando óleo, unguento, para tornar aquela dor mais o quê? Suportável. E é isso que muita gente tem feito do seu tempo espiritual. Às vezes cantar um hino, ler um salmo, para tornar a vida o quê? Mais suportável. Um saudosismo. Uma religiosidade. Um rito. Uma liturgia. Depois não é de admirar que os seus filhos não veem sentido nisso. Porque aquela música talvez fez sentido para você há 40 anos atrás. Mas aquilo tem cheiro de coisa o quê? Pode falar, irmão. Embalsamada. É pura compensação. Não fala de vida. Não fala de fé. Não fala de risco. Não fala de ousadia. Pelo contrário. Depois você não percebe, mas aí seus filhos vão ficando embalsamados pela sua religião. Tudo que você usa em cima deles é para quê? É para conservar, é para proteger, é para não estragar, é para não perder. Você já parou para pensar que às vezes tudo que a sua família está experimentando do Evangelho é para não perder, é para não estragar, é para não ficar ruim? É para você saber exatamente onde ele está, na hora que você precisa. Então eu vou te falar uma coisa. Sabe o que representa o domingo da ressurreição? Você não vai encontrar Jesus onde você tinha largado ele. Porque não é lá que ele ainda está. Você não vai encontrar Jesus no lugar da sua saudade. Você não vai encontrar Jesus na compensação das suas perdas. Porque tem muita gente que está procurando Jesus entre o quê? Entre os mortos. E sem você perceber, é ali que você está criando sua família. Gente que está comendo coisa vencida. Eu vou te falar uma coisa. O que representa essa carência de uma necessidade suprida? O primeiro desafio social que a gente assumiu quando a gente ainda era uma banda. Eu tinha acabado de casar. Paulo Neto era menino. A gente assumiu um patronato com 100 internos. Eram 100 internos. Em 2 quartos de 50. E quem tomava conta desse patronato era uma instituição reconhecidíssima em Uberlândia. Só que eles perderam a mão. E lá tinha virado assim uma bagunça. E quem tomava conta daquilo explorava os meninos em todos os sentidos. Inclusive na comida. Porque tinha chiqueiro, tinha tudo, mas tudo que era produzido lá, da galinha ao porco, ao leite, os funcionários levavam. Os meninos do porco que eles ajudavam a alimentar lá só conheciam a banha. Passavam fome. Pra você ter uma ideia, os internos iam até os 16 anos de idade, quando eles não podiam continuar mais internos. E os internos, dos 15 aos 16, eram agendados pelo responsável do patronato para servir as mulheres que iam visitar as crianças até 12. Elas marcavam visita com as crianças lá, como se fosse parente ou o que for, e eles tinham os quartos reservados lá para agenciar encontros sexuais dela com os de 15 para cima. Dorme com esse barulho. Quando a gente assumiu um propósito. Nunca vai faltar comida nesse lugar. Porque a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão.
E a gente colocou aquilo como prioridade, Júlia. Mas sabe o que aconteceu? A gente fez parceria com Perdigão, com as principais empresas da cidade. Pensa uma comida assim de primeira. Só que desde que a gente começou a mudar a alimentação lá, os meninos não paravam de ter diarreia. A gente falou, deve ser contaminação na cozinha. Aí chama a Anvisa, reforma a cozinha, troca panela, troca equipamento, reforma gelada, tudo que era possível fazer. Alimentação balanceada e eles só piorando. Aí a gente descobriu uma coisa. Os quartos eram de 50 camas cada um. E em cada quarto tinha 50 escaninhos. Sabe aqueles escaninhos de aço? Então, cada interno tinha um escaninho. O que nós descobrimos? Eles não comiam a comida do dia. Eles davam um jeito de disfarçar, pegava a comida do dia, punha dentro do escaninho sem refrigeração e comia comida vencida. Você está entendendo o que significa esse primeiro momento da ressurreição? O que aquelas mulheres foram fazer? Guardar comida no armário para garantir a devoção de amanhã, ainda que fosse uma coisa morta. E é isso que muitas pessoas estão fazendo com Jesus, eles não estão percebendo. O Jesus que eles tanto veneram é um Jesus morto, embalsamado, que só compensa suas perdas, mas não te revela um domingo de eternidade. É só uma forma de você compensar um passado sofrido, mal resolvido. E que você fez dessa figura religiosa de Jesus a sua compensação. E agora a sua família inteira está tendo que comer uma comida o quê? Guardada, embalsamada no armário. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Passado esse momento, Jesus corre e vai encontrar uns discípulos, ainda em Lucas, no caminho de Emaús. Já era depois do meio-dia. E a Bíblia diz que esses discípulos, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam, falavam dos desapontamentos, e eles estavam tão desapontados, mas tão desapontados. Desapontados com quem? Eles estavam reclamando de Herodes. Hã? Eles reclamaram de Pôncio Pilatos. Fala para mim. Eles reclamaram de Pôncio Pilatos. Eles estavam desapontados com Herodes? Eles estavam desapontados com Pôncio Pilatos? Não. Com quem que eles estavam desapontados? Se Pôncio Pilatos aparecesse do lado deles, eles reconheceriam? Reconheceriam. Se Herodes aparecesse do lado deles, eles reconheceriam? Reconheceriam. Mas Jesus ressurreto, glorioso, ao lado deles, eles não eram capazes de reconhecer. O próprio Jesus ressurreto. Por quê, amado? Por causa das suas expectativas frustradas. Então, nossas carências não satisfeitas pode fazer com que a gente queira embalsamar Jesus. E nossas expectativas frustradas podem fazer com que eu não seja capaz de perceber Jesus ressurreto do meu lado, simplesmente porque ele não corresponde à minha expectativa. Então, ora eu estou querendo embalsamar Jesus de acordo com as minhas carências, e ora eu estou cego para Jesus por causa das minhas frustrações. E nem que se ele em pessoa viesse pregar uma mensagem para mim. Não é um pregador, não. Não é um culto ungido. Não é uma conferência. Não é uma mensagem cheia de poder. Os discípulos disseram, ele ensinava. A Bíblia diz que Jesus ensinou a Bíblia. Horas, Jesus ensinando a palavra. O Jesus não se luta.
Uma expectativa frustrada pode fazer com que você ouça o próprio Jesus ensinando a Bíblia, num culto ungido que o seu coração pega fogo, e você ainda continuar o quê? Cego. A não ser que você seja devolvido para aquilo que é o verdadeiro propósito da sua vida, que não é satisfazer suas expectativas, é oferecer a sua vida em favor do outro. Não é o que você tem para receber, é o que você já recebeu para repartir. E isso iluminou os olhos deles. Então, uma necessidade não satisfeita, uma expectativa não completada, contemplada. E aí Jesus corre, porque ainda tinha uma terceira reunião para ele fazer. E aí você vai lá para João e diz assim: ao cair da tarde, João 20, verso 9, ao cair da tarde daquele primeiro dia. Lembra que lá no caminho de Emaús, os discípulos falaram assim: a noite já está chegando, fica com a gente. Jesus ficou só um pouquinho e correu, porque assim que a noite chegasse, ele tinha outro encontro. E o que ele encontrou? Ele encontrou os discípulos reunidos com as portas trancadas. Muitas vezes as pessoas podem estar vivendo um evangelho embalsamado, uma frustração de uma expectativa não contemplada, ou um coração trancado, com medo do que pode vir a acontecer. Então o que nos afasta? Uma necessidade não satisfeita, um interesse não contemplado e um direito não garantido. Quando Jesus estava no deserto, o que o diabo veio falar com ele? Por que você não satisfaz sua necessidade? Por que você não contempla seu interesse? E por que você não reivindica os seus direitos? E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. Nós estamos achando que o Evangelho é para satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. E aí Jesus vem em Lucas, no capítulo 4, e diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim para proclamar liberdade ao cativo. Cativo de quê? Cativo de um evangelho embalsamado. Prisioneiro, prisioneiro do seu passado. Refém, prisioneiro de relíquias. Prisioneiro de uma tradição. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim para libertar o cativo. O cativo da relíquia. O cativo de uma tradição sem propósito. Mas também o Espírito está sobre mim para iluminar os olhos dos cegos. Cegos de quê? Cegos de expectativas frustradas. Cegos de interesses não contemplados. Mas também o Espírito de Deus está sobre mim para conduzir à liberdade os oprimidos. E quem são os oprimidos? Aqueles que fizeram da vida espiritual sua própria prisão, achando que a sua espiritualidade é para garantir os seus direitos e protegê-los dos seus medos. E aí ele vem, atravessa nossas portas e nos envia para fora daquilo que nos protege. E ele nos desafia a renunciar aos nossos interesses em favor da relação. E ele nos exorta que nós não vamos encontrar Jesus misturado com as relíquias do nosso passado. Você não vai encontrar Jesus misturado às relíquias do seu passado. Amém, irmãos? Você não vai ter os seus olhos iluminados se você não entender que o propósito da sua vida é repartir o que ele já te deu e não garantir o que te falta. E por último, você não vai cumprir o seu propósito se você fizer da sua espiritualidade a forma
de garantir o seu direito e não de assumir a sua responsabilidade. Glória a Deus. Terminamos o domingo da ressurreição. Jesus está trabalhando conosco desde hoje, bem cedinho. Ele já pegou nós cedinho para chutar nossas relíquias. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Para frustrar nossas expectativas. E para finalmente quebrar as nossas cadeias. Para proclamar a liberdade ao cativo. Para iluminar a vista do cego. E para levar, conduzir, promover a liberdade aos oprimidos. Que ninguém aqui, nesse domingo de ressurreição, continue cativo do seu passado, cego das suas expectativas e nem tampouco prisioneiro dos seus direitos. Que ninguém aqui continue cativo do seu passado, cego das suas expectativas, nem tampouco prisioneiro dos seus direitos. Feliz dia da ressurreição. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Julião, benção demais. Obrigado pelos convites. Amém, irmãos? Que alegria estar aqui. Um abração da família. Vocês não têm noção a bagunça que está lá em casa, não, mano. Pela primeira vez na história da nossa família, está reunido lá um grupo expressivo de filho, de neto, de todo mundo, representando a maioria. Infelizmente, a gente não tem lá nem a Sarinha com o Léo, nem a Wanda com o Romero. Mas uma boa parte dos nossos filhos e netos estão lá com a gente. Mas o mais legal disso é que estão lá conosco também, pela primeira vez, numa situação assim inédita, os irmãos da Lana. Não, junto assim, família, tudo misturado no mesmo lugar, a primeira vez. Os irmãos da Lana, está lá o Celito, que foi o primeiro convertido na casa da Lana. O irmão dela. Está a irmã dela. E o meu irmão. Porque hoje na minha casa lá, são só eu e meu irmão. E a gente está tendo essa festa lá de cunhado, de cunhada, filho, neto. Uma belezura. Então, muito bom, no meio dessa celebração toda, tá aqui, viu, Júlia? Então, eu estou trazendo assim, esse calor, essa vibração, viu, aqui. Vem cá. Para celebrar a nossa amizade. Pra vocês entenderem o tanto que isso aqui é precioso para nós, que a gente está trazendo de lá o que a gente está vivendo, e estamos levando daqui o que a gente tem vivido. Amém? Num encontro assim, bendito de família, viu, Júlio?